Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje a gente vai dar prosseguimento a série sobre hipertensão. Hoje a gente vai falar especificamente da relação alimentação e hipertensão. Bora pro vídeo! Como a gente relatou no vídeo anterior, então, a pressão alta nada mais é do que a força que o sangue faz contra as paredes das artérias do nosso sistema de circulação. E quando essa força aumenta, a gente tem essa elevação da questão da hipertensão. Então a gente vai falar especificamente sobre como a alimentação pode afetar positiva e negativamente a hipertensão. Então a gente vai começar dizendo a questão relacionada à redução do sal. Então essa redução do sal ou a troca de sal por outras substâncias, outros temperos, é extremamente importante. Uma das primeiras coisas que a gente tem que apostar então são alimentos que são ricos em potássio. Tá? Então, banana, laranja, espinafre, batatas. Esses alimentos são ricos em potássio e eles vão ajudar a equilibrar o efeito do sódio no nosso organismo. Então, a gente consumindo esses alimentos e, consequentemente, maneirando da utilização do sal, a gente vai ter um equilíbrio dentro do nosso organismo. Tá? A escolha por grãos integrais também, onde a gente pode optar por arroz integral, a quinoa, a aveia, tá? Em vez das suas versões refinadas, né? Como o arroz branco, aquele que é o polido, né? Ou outros tipos de grãos que a gente possa ter. Se a gente trocar eles pelos integrais, a gente vai estar conseguindo colocar no nosso organismo substâncias que vão nos ajudar a prevenir a hipertensão arterial. Tá? A gente precisa então incluir essa questão de alimentos que sejam ricos em magnésio para ajudar a controlar essa questão da hipertensão arterial. Seria mais aquela questão de amêndoas, né, as castanhas, o abacate e vegetais de folhas verdes, né, são fontes de magnésio. Ele pode ajudar nesse controle e regulação da pressão arterial. A gente também tem a questão de que é extremamente necessário, então, controlar a ingestão de bebida alcoólica, por causa que isso pode fazer elevar a pressão arterial. A gente tem que limitar muito a utilização de alimentos processados e talvez aqui o nosso principal problema atualmente, por causa que a gente tem uma questão muito grande de alimentos processados e multiprocessados. Praticamente, se a gente for fazer uma alimentação, condições quase certas de que um desse tipo de alimento vai estar incluso na nossa dieta. Por exemplo, se a gente faz um lanche ou se alimenta fora, né, a gente pode estar ingerindo ali, quando come um cachorro quente, a salsicha é extremamente industrializada, vai realizar uma outra alimentação com algum outro tipo de processo que vem em latas, pacotes, né, salgadinhos, tá ali no dia a dia, no corre-corre, vai abrir um pacote de salgadinho porque precisa comer alguma coisa rápida e fácil, é extremamente processado. Agora, uma coisa que vai ajudar bastante as pessoas, que a Anvisa colocou aqui no Brasil como obrigatoriedade, é a questão de que, não sei se vocês já perceberam, mas cuidem agora quando for a próxima vez fazer compras, determinados produtos vêm com observações, que é uma lupinha que vai ter num cantinho ali, uma lupinha e vai estar escrito assim, rico em gorduras, rico em açúcares, ou alto teor de gordura, alto teor de açúcar. Tá? É uma questão importante que a gente vai conseguir controlar essa nossa alimentação através dessas etiquetas, porque muitas vezes as pessoas compravam achando que podia ser uma coisa saudável, ou uma coisa que não seria tão prejudicial, e agora com essas informações que vêm do pacotinho, a gente vai saber que aquilo realmente é muito prejudicial à nossa saúde. Então, vamos atentar a isso e tomar esses cuidados. Tá? Observou essa questão de algumas informações que a gente precisa ficar atento, a gente vai fazer agora aqui algumas dicas práticas para o seu dia a dia, para que a gente consiga evitar essa questão de controle da hipertensão arterial. Tá? O ideal, então, seria fazer refeições mais caseiras, né, para a gente realizar e produzir o nosso próprio alimento ali que a gente vai no café, no almoço, na janta ou no lanche, tá? Porque querendo ou não, quando a gente está em casa cozinhando, nós mesmos manipulamos os ingredientes. Dessa forma a gente tem um controle maior sobre os próprios ingredientes e sobre o sal que a gente vai colocar na nossa comida. Então a gente vai preparar um arroz, a gente sabe que por já ter essa questão genética, ou já está apresentando alguns sinais de que a gente vai desenvolver uma pressão arterial, a gente faz uma redução na utilização desse sal.
opta por outras fontes de temperos. Muitas vezes as pessoas usam o cúrcuma, que é o açafrão, ou outras coisas para dar um gostinho a mais. A gente consegue perceber essa questão de maneirar o uso do sal, principalmente na questão dos temperos das carnes, seja de frango, ou bovina, ou de peixe, que normalmente o que acontece? A gente, para temperar, utiliza o sal, seja o sal fino ou o sal grosso que a gente tem. Então a gente acaba que utiliza apenas e exclusivamente esse tipo de tempero, né, que seria o sal. Só que a gente tem uma série de outros fatores que podem ser utilizados, como a gente tem e muito em moda agora, que é a questão do chimichurri, que a gente pode utilizar, que é uma série de temperos que são misturados e colocados na carne. Tem a própria questão de que muitas pessoas usam o açafrão, a cúrcuma, pode-se utilizar de alho poró, outro cebola, todas essas outras questões que a gente tem, salsinha, cebolinha, tempero verde, né, como a maioria do Brasil conhece, podem ser utilizadas para temperar as carnes. A gente teve uma atividade aqui na UBS, com um grupo de hipertensos, que foi muito produtivo, que foi a produção de sal caseiro, né, que as pessoas podem produzir elas mesmas em casa. Então a gente chamou uma profissional da área da nutrição, que ela trabalha especificamente com essa questão de alimentação saudáveis para hipertensos e diabéticos, onde ela mesma preparou e ensinou a preparar esse sal caseiro, onde a pessoa pegava, então, um pacote de sal convencional que ela tem, realizava o corte de vários temperos diferentes, como temperos verde, alho poró, entre outros temperos que possam existir na sua região, misturava ele bem, né, fazia a mistura ali tentando unificar e deixar ele o mais homogêneo possível, e depois disso colocava esse sal temperado, que a gente chama assim, dentro de saquinhos e guardava ele propriamente na geladeira. Por que é importante guardar esses sais temperados que a gente mesmo produz em casa na geladeira? Por causa que eles vão ter outros tipos de alimentos que podem estragar com o tempo. Então, deixando ele na geladeira vai se conservar mais tempo, como alho poró, os temperos verdes, entre outros. Então, sempre que possível, cozinhe seus próprios alimentos, observe a sua utilização de sal, né, como é que ela está ao longo do dia, e realizando esse processo caseiro de produzir a nossa própria alimentação, a gente já consegue ter um controle um pouquinho maior sobre essa questão do abuso de sal. Tá? A questão, então, de que pratos coloridos eles são muito importantes, porque eles vão ser ricos em nutrientes, e quanto mais colorido o prato, melhor, e menor é a tendência da gente estar utilizando o sal. Tá? E aqui a gente elenca com a opção anterior, que é a alimentação feita em casa, porque normalmente quando a gente vai em restaurantes, a gente constrói o nosso próprio prato, quando a gente pode se servir ali, quando é buffet, a gente monta o nosso próprio prato. Eles já vêm com o tempero natural quando são produzidos na cozinha do restaurante. Só que quando a gente vai para nossa mesa, antigamente era bem pior, né, mas agora é mais controladinho, a gente tinha sempre um saleirinho à disposição ao nosso lado. E aí o que a gente fazia? A gente pegava o saleirinho e jogava por cima da comida para deixá-la um pouco mais temperada. Só que o que acontece? Isso, além de causar um problema muito sério, vai ajudar nessa propensão a ter a questão da hipertensão arterial, e os próprios órgãos responsáveis retiraram esse saleiro de cima da mesa. Agora ele é opcional, o cliente que pede, ou se não eles trocaram por aqueles sachezinhos pequenininhos de 1 grama de sal que fica ali. E aí sempre se orienta que a pessoa tente evitar ao máximo a utilização daquele tipo de produto. Tá? Então esse prato mais colorido, produzido em casa, né, onde a gente vai ter a utilização específica de uma quantidade de temperos, vai ajudar principalmente com essa questão de que a pessoa que se alimenta fora, muitas vezes, tá um pouquinho, não está temperado do jeito que eu quero, pegava e despeja os pacotinhos ali por cima, ou o saleiro, como antigamente. Isso vai causar alguma série de problemas ao longo do tempo. Tá? Outra questão que a gente tem que ter sempre em mente é a questão de lanches saudáveis. Tá? E aí aqui a questão também de um lanche produzido em casa com comparação a um lanche consumido fora de casa. Tá? Porque o lanche produzido em casa, a gente vai ter essa consciência, vai produzir com o que a gente tem na nossa geladeira, ou na nossa despensa ou armário. Então vai ser uma coisa um pouco mais planejada, pensada,
e executada. Em relação ao lanche que a gente consome fora de casa, é simplesmente a gente escolhe o que a gente quer e ali vem o processo do próprio lugar que produz, só que ele normalmente tem a ingestão e a colocação de muitos outros derivados negativos para a nossa saúde. Como a gente deu o exemplo do cachorro-quente ali, vai ter a questão de que o molho, muitas vezes, é aqueles molhos pré-prontos. Então, ele já tem uma adição de questão de sal e é uma coisa que é multiprocessada. Então, a gente tem um problema nessa questão. A salsicha, querendo ou não, ela é extremamente processada. Então, ela já vem com adição de sal e essa questão do processamento e muito conservante para poder se manter. Então, a gente tem essa questão. O pão talvez seja o mais tranquilo que a gente possa utilizar. Às vezes vem a questão de alface e tomate, mas então a gente vai se atentar aos dois primeiros, então, que são o molho já bem temperado, a salsicha já tem a questão do próprio tempero, entre outros complementos ali que pode ser, às vezes as pessoas têm o costume de produzir aquela maionese caseira, ou se não vem aquelas já processadas também, ketchup processado, mostarda processada. Então isso tudo é uma questão de que, claro, a pessoa vai comer eventualmente uma vez por mês ou poucas vezes no mês, não vai ser problemático, mas o problema surge quando isso se torna uma alimentação contínua e frequente. Aí o nosso organismo vai sentir ao longo do tempo de cuidar da nossa alimentação. A ingestão de água ela é fundamental, porque a água ela vai ajudar a hidratação do nosso corpo e em outras questões extremamente fundamentais, e além disso, ingerir água vai fazer com que a pessoa evite a ingestão de outro tipo de bebida. Aí a gente fala da própria questão da bebida alcoólica, como a questão de bebidas açucaradas, como sucos de pacotinho, refrigerante e entre outros. Tá? Então a gente fez esse vídeo aqui mais sobre essa questão de alimentação para ressaltar o papel que ela tem em relação à hipertensão arterial. Então a gente ressalta que essas pequenas mudanças na alimentação, elas podem fazer uma grande diferença na nossa vida cardiovascular. Tá? Então a gente espera que o vídeo tenha sido produtivo, que a gente consiga ter compartilhado dicas e incentivado as pessoas a escolherem uma vida um pouco mais saudável. Tá? Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse e até a próxima.